Graça e paz, igreja, boa noite. Me chamo Mayara Bruna e o tema da minha ministração hoje é a cura em 3 dimensões. Eu creio que muitos de vocês aqui já puderam presenciar de alguma forma, vendo ou vivendo, manifestações de cura, né? Até mesmo aqui no próprio Rema a gente teve uma matéria que teve, né, Cristo aquele que cura, e a gente pode ver bastante, mas eu gostaria de começar dizendo o significado da palavra cura para vocês, né? Cura significa ação ou efeito de curar-se. E a gente entende pela língua portuguesa que a ação é uma atitude. E para a nossa realidade enquanto cristão, é ter uma atitude de fé. Viver gerando fé diariamente em nossas vidas. E sabe que Deus, Ele dá dons de cura para algumas pessoas, sim, né? Mas existe a palavra liberada e disponível para todos. Que uma vez que a gente se alimenta dela, que a nossa fé ela vai sendo gerada, essa ação ela vai crescendo dentro da gente, que causa esse efeito de curar-se. Lá em Isaías, no capítulo 53, verso 4, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Quando a gente está em linha com a palavra, de fato se alimentando daquilo, onde a gente chega e temos essa atitude de fé, o ambiente ele fica completamente propício. Então, às vezes, a gente não precisa esperar o ministro que vai vir lá dos Estados Unidos, sabe? Porque isso já está dentro da gente, essa autoridade já nos foi dada. Então, ainda mais que se a gente for analisar, cura significa ação ou efeito de curar. Se ação é atitude, é um verbo. Ele já tomou, ele já levou. Ou seja, é um verbo, é uma ação que já aconteceu, já está no passado. Então, hoje, todos nós, absolutamente todos, nós somos curados e sarados. Porque já não existe mais nenhuma enfermidade dentro de nós. Há um ano atrás, exatamente um ano atrás, acho que alguns lembram, no Ministério Prático do pastor Claudino, tive a oportunidade de vivenciar a cura, né? Eu já estava há 5 anos com muita enxaqueca. Os médicos, até chegar em uma simples enxaqueca, não descobriam o que era. Era de olhar para mim, me ver paralisada no HGE e dizer: talvez seja um tumor, sem exame nenhum. Só jogar e isso abala a gente, sabe? Mas naquela aula do pastor Claudino, a minha vida ela mudou. E não foi fácil, porque a cura ela não parou ali. E aí, por isso que é a cura em 3 dimensões. Porque nós aprendemos muito bem aqui no Rema que nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Ou seja, quem é que vai dominar a gente? Né? Eu espero que o espírito. Nós precisamos ser guiados por eles. Porque, queridos, não era fácil. Cheguei, o pastor Claudino orou, testemunhei, e, de fato, há 1 ano desse ocorrido, eu não sei o que é de sentir dor de cabeça. E eu vejo as pessoas, às vezes, chegam para mim e dizem: tem remédio de dor de cabeça? Eu digo: não, porque Jesus me curou. E já vou começando a falar. Mas sabe que isso é um trabalho diário. E é por isso que é em 3 dimensões. Porque não era fácil, muitas vezes, acordar e acender a luz. Mas eu olhava para aquela luz e eu ria e eu dizia: eu fui curada. Porque ele já levou tudo lá naquela cruz por mim. Então, eu começava a dizer para a minha mente: peraí, você vai mandar mensagem para o meu corpo de que você não me governa e que todas as minhas atitudes vão ser guiadas por Deus. Então, quem me governa é Jesus. Quem me governa é o Espírito que está dentro de mim, sendo habitado em mim. E a gente precisa colocar nossa alma no lugar dela. Ela tem que se sujeitar à posição que nos foi dada de autoridade, de declarar isso, né? E para que isso fique bem claro de que a cura ela realmente ela é para todos, não é porque existe um mais preferido ou queridinho do que o outro, não. Lá em Hebreus, capítulo 13, verso 8, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, eu entendo que o mesmo Cristo que fez paralítico andar,
ele faz milagres hoje. O mesmo que cuspiu no barro e colocou e curou um cego, ele faz hoje. E sabe que isso agora depende de nós. Porque quando aquela multidão estava acontecendo, toda aquela movimentação, um monte de gente vendo Jesus cuspir ali, talvez comentando para aquele cego, e ele não ficou, oxi, cuspe nos meus olhos. Ele não duvidou, ele apenas acreditou. E qual é a nossa posição hoje? Sabe, às vezes são coisas que a gente acha que é absurdo, né? Um cuspe. Mas é a ousadia, é viver na ação de agir em fé, para que o efeito de curar venha, sabe? Então, não houve dúvidas. E muitas vezes, a gente perde por incredulidade. Eu poderia muito bem, hoje, estar com dor de cabeça. Bem não, né? Mas poderia estar com dor de cabeça. Mas quando vinham as circunstâncias, eu dava ordem. Dor não vai vir. E esse enjoo que eu estou sentindo, pode ir embora, porque você não me pertence mais. E, de fato, ia, não vinha. Mas por quê? Porque não havia incredulidade. Eu criei na palavra que eu estudei, eu criei na oração que foi feita, e eu creio que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E aí, a gente, como a irmã muito bem falou, né? Aquela mulher, 12 anos sangrando, ela teve posição de fé. Ela agiu em fé, né? Muitos médicos, muito dinheiro perdido, né? Nada solucionava o problema dela, mas uma fé foi gerada. E quando essa fé foi gerada, mandou um recado para a mente dela, para a alma dela, e que ela não foi paralisada de forma alguma. E muitas vezes a gente se deixa levar pelas circunstâncias. E a gente precisa lembrar que o nosso foco ele é Jesus. E se Ele disse, está dito, e a nossa única obrigação é acreditar. A nossa única obrigação é confiar e descansar nele. Porque se Ele disse, se a gente diz que acredita na Bíblia, por que a gente vai gerar dúvida? Por que a gente vai estar criando especulações? Ah, mas a unha, o tempo fechou, eu acho que eu vou gripar. Ah, o nariz começa a coçar, chega a dar agonia. Isso já é dúvida. Isso já impede o agir, já impede que o efeito de curar-se seja paralisado ali. E só entender é diferente de viver. E é uma prática contínua, é uma renovação da mente. E quando eu digo de renovar a mente, não sou eu falando, é a própria Bíblia. Porque ela é completa, ela é perfeita, a palavra de Deus ela não falha. E lá, em Romanos 12, 2, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu vou dizer de todo o meu coração que se ser curado não é algo bom, perfeito e agradável, eu não sei o que é. Porque eu não me lembro, eu sei do que eu vivi, mas eu não consigo descrever uma dor mais que eu senti. Eu sei que era ruim, mas eu não consigo descrever a intensidade. Porque é algo que já ficou para trás e agora eu vivo a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. E isso não muda, a palavra é imutável, é igual a ele é o mesmo e a palavra também. E quando a gente se apega a isso, a gente vive e desfruta de dias melhores aqui na Terra. E a gente consegue transmitir para as pessoas quem realmente é Deus. E através da nossa postura diante de coisas grandes, que a gente sabe que existem doenças grandes enfermidades, mas também das pequenas, mas encoraja, sabe? Porque quando um dos dias mesmo que eu fui ao HGE, que eu já conhecia a palavra, e a médica olhou para mim e disse que talvez eu pudesse ter um tumor, eu já estava paralisada. Do corpo, a mente já estava indo. Mas ali o Espírito, ele falou mais forte. E foi ele que começou a me governar. E as outras pessoas que estavam naquela mesma ala que eu não conseguia nem sequer andar. Minha gente, eu andava assim. Era eu e minha avó. Minha avó me segurando. Minha avó não conseguia nem me segurar direito. Quase ficava eu e ela. Mas era eu e ela ali, sem conseguir me segurar. Eu fazer exame de que a médica disse que talvez eu tivesse um tumorzinho aí, porque a dor de cabeça não passa. E aquilo me consumindo. Mas, ao mesmo tempo, Jesus ia vindo me acalmar. Porque é isso que deve prevalecer na nossa vida.
sabe? E a gente não deve deixar se abater por pequenas circunstâncias que se tornam grandes e a gente acaba perdendo bênçãos. Porque isso já está disponível, isso já foi dado. É nosso, é um direito nosso, sabe? Então, a gente não vai perder um direito. Escola pública está aí para quê? Para uma criança estudar. Ela tem direito de estudar. Aí ela não vai estudar por quê? Porque tem que andar para a próxima quadra. Não, é um direito dela. Bem assim é a cura na nossa vida. Nós já temos, já é um direito nosso. Nós só temos que confiar e até ela pegar aquilo, porque já nos foi dado, tomar posse e viver diante disso, sabe? Deus, ele faz tudo por completo, ele não brinca em serviço. Então, ele nunca vai fazer algo que deixe a dorzinha no ouvido. Tirou a alergia do brinco, mas a dor ficou. Não, é por completo, porque ele é perfeito. Tudo que ele faz, ele não erra. Ele não é homem para que minta, na sua palavra, ele não é homem para que fale, sabe? Então, nós devemos viver como aquela mulher. Tinha tudo para dar errado, como estava dando há 12 anos. Mas ela permaneceu vivendo em comunhão, em espírito. Foi o espírito que prevaleceu ali, foi a fé que prevaleceu. E precisamos renovar a nossa mente, porque a cura está disponível. Nos foi dada a autoridade. E o milagre, ele começa na nossa vida quando nós estudamos, quando nós nos apegamos, quando nós nos enchemos de fé, porque isso vai crescendo, é algo diário, é contínuo. Então, o milagre, ele começa a se manifestar aqui, no seu íntimo com Deus, no seu agradecer. Sabe que uma vez eu li que às vezes a gente ora tanto e diz, Deus não está me respondendo. Deus não está me respondendo. Mas a gente já calou a boca, pelo amor de Deus, para escutar Ele. Sabe que a gente precisa fazer silêncio. Às vezes a gente precisa só agradecer e descansar, para que Ele possa falar. Então o milagre já está disponível, a cura já está disponível, a gente só precisa crer nisso, sabe? Já nos foi dado. A palavra de Deus diz que Ele tem planos de paz para a gente. E viver nessa paz, nessa plenitude é a melhor coisa que a gente tem. E que agora só depende de nós, de como vamos nos posicionar, de como vamos agir, para que flua em nós o efeito de curar-se. Sabe? Eu li um livro que uma frase me chamou bastante atenção e eu uso até hoje. Deus ama especialmente a você. Só que esse ama especialmente a você não está falando de que existem filhos preferidos. Significa que nós somos únicos. E cada um de nós somos, de fato, especiais para Deus. Então, não existe o filho preferido. Existe o filho pelo qual Ele deu a vida. Existe o filho pelo qual Ele entregou o até então primeiro, para que a gente vivesse em paz, em plenitude, para que a gente fosse salvo, para que a gente fosse curado. Então, tudo isso já nos foi dado. A nossa única obrigação, queridos, é crer. A nossa única obrigação é confiar, esperar e descansar, porque a gente sabe que Ele é um Deus que pode tudo. Ele é um Deus imutável, Ele é um Deus que continua fazendo maravilhas e Ele é um Deus que não falha. Então, nós devemos nos posicionar como pessoas de fé, gerar essa fé, ter essa ação de gerar fé, para que o efeito de curar-se possa ser manifestado em nossas vidas. Amém? É isso. Obrigada a vocês.